Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma das vantagens de eu pregar domingo à noite é que não tenho microfone para eu segurar. Logo, não vou precisar levantar. Então, isso já é um ponto muito positivo. Irmãos, de fato é muito bom estar com vocês aqui. É muito bom poder participar desse momento. Não tão tranquilo, né? Eu brinco que pregar aqui na PIB está cada vez sendo mais exigente, né? Temos aí os nossos alunos das quartas teológicas, nossos alunos de métodos, de estudo bíblico, nossos alunos de hermenêutica, os nossos alunos de EBD. Então, o nível da nossa igreja, enquanto aos nossos membros, está cada vez mais alto. Isso é muito bom. Muito bom, nós ficamos muito, muito felizes com isso. Mas, irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Amém? Todos acharam? Como gosto de dizer, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz o texto: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo, que o Seu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nossas mentes, e que todo o princípio, Pai, que o Senhor quer ministrar aos corações, seja de maneira poderosa, de maneira profunda, efetivada pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos numa série de mensagens e hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse, eu chamo de desenvolvimento dessa obra, né? Então, o pastor Júnior pregou semana passada, eu já vou falar um pouquinho, mas hoje é Deus em nós, uma nova relação com Deus, uma nova relação com esse que é agora o nosso Pai. Então, o livro de Romanos, ou a carta de Romanos, é considerada um dos grandes tratados de teologia, de doutrina do Novo Testamento, né? Então, essa carta, e ela é interessante para a gente pensar nesses dois versos, porque essa carta, a divisão dela é o seguinte: então, os primeiros capítulos de Romanos, ele vai tratar justamente da necessidade do Evangelho, né? E você vai recordando os textos, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus, né? A mensagem do poder de Deus para transformar. Quem conhece a história vai lembrar que Martinho Lutero, por exemplo, lê no Romanos, capítulo 1, se não me engano, verso 18, que ele tem, então, esse confronto com o Evangelho, que o leva, então, a tudo que aconteceu, né? A reforma, né? Então, dos capítulos 1 ao 11, nós vamos ter aqui uma progressão de temas, né? Então, a necessidade do Evangelho. Depois nós temos ali pelo capítulo 3, a questão da justificação pela fé. No capítulo 4, exemplos da justificação, ali começando com Abraão. No capítulo 5, o resultado da justificação pela fé, ou os frutos da justificação pela fé. No capítulo 7, entrando ali pelo 8, Paulo vai tratar dessa questão aí, que provavelmente vai ser abordado nas próximas semanas, dessa luta contra o pecado. Apesar de ser justificado, de ser salvo, ser regenerado, ainda há em nós essa luta com esse nosso velho eu, com essa nossa parte que ainda está propensa ao pecado. E aí Paulo vai desdobrando a questão de Israel, a eleição de Israel no Antigo Testamento, até que nós chegamos aqui neste capítulo, né? E essa perícope que vai do verso 1 ao 8, ela pode ser dividida em duas partes. Então, o versículo 1 e 2, ele vai tratar especificamente dessa nova relação com Deus, e depois vai tratar da relação com o outro, né? Então, o que acontece aqui?
aqui, nesses versos, é a aplicação de tudo que foi acontecendo, desde a necessidade da justificação, da questão do evangelho, da justificação. Então, todo esse processo, ele vai chegar neste momento, como já é comum de Paulo, depois de dar toda uma parte doutrinária, ele traz agora para uma aplicação prática de tudo aquilo que ele vem ensinando por meio dessa carta. Mas a gente precisa voltar um pouquinho mais para a gente entender o que é que está acontecendo aqui nesse texto. Qual que é, então, o que a priori antecede tudo isso aqui? O problema do homem. E qual é o grande problema do homem? O problema do homem é justamente o fato desse estar perdido. Então, quando o pastor Júnior citou semana passada, Romanos capítulo 5, ali do verso 12 ao 21, vai falar de quem? Do primeiro Adão. Irmãos, toda a nossa discussão aqui, toda a nossa conversa aqui, ela tem que começar de um ponto que é estritamente fundamental. Você ser salvo por Jesus. Você responder ao chamado de Jesus. Porque toda a nossa conversa, ela vai caminhar a partir dessa primícia, que é você responder ao chamado de Jesus. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 5 vai falar do primeiro Adão. O que é falar do primeiro Adão? Todos nós estávamos em Adão, perdidos, condenados, com destino ao inferno. O primeiro Adão, ele pecou e, a partir do seu pecado, todos nós recebemos, por herança, por assim dizer, a consequência do pecado. E qual foi o pecado de Adão? Talvez você está pensando, foi lá e comeu lá a maçã, ou seja lá o fruto que você está imaginando, ou o fruto que você leu em alguma história. Mas a grande questão aqui é, o primeiro Adão, ele decidiu viver independente de Deus. Ele decidiu viver à parte de Deus. Mesmo Deus dizendo para ele que se ele fizesse aquilo, se ele desobedecesse, ele iria morrer. E aí você precisa entender, como já foi dito, a etimologia da palavra morte. Porque não é só morrer fisicamente, não é só a vida bios parar de funcionar. Mas a palavra morte aqui, ela é separação. No dia que vocês fizerem isso, que comerem do fruto, que vocês desobedecerem, que vocês tomarem a decisão de viver a parte de mim, vocês vão morrer, ou seja, vocês vão ser separados de mim. Vão viver a parte de mim. E a própria Bíblia vai dizer que fora de Deus não há vida. Então, qual que é o nosso grande problema aqui? É a questão adâmica. Todos nós estamos em Adão perdidos, condenados, mas ali mesmo, no próprio livro de Gênesis, naquela conversa, naquela discussão ali com a serpente, com Eva, Deus falando com eles, ali já é manifestado o plano da salvação, porque irmãos, o que é que você precisa entender aqui hoje? Deus nunca será surpreendido por nada. Tudo isso já estava dentro do conhecimento de Deus, da ciência de Deus, da sua atemporalidade. Então Deus ali, quando se depara com aquela situação, e ele conversa com Adão e Eva, e ele diz para a serpente, olha, você vai ferir o calcanhar da mulher, mas a semente da mulher esmagará a sua cabeça, esmagará a cabeça da serpente. Ali nós já temos a primeira profecia, a primeira revelação a respeito de como seria o que nós vamos chamar agora do segundo Adão. Porque lá também em em Romanos capítulo 5, 16 e 17 ali, vai falar sobre o segundo Adão, que em graça nos justificou. Lá em 2 Coríntios 5, 18, vai dizer que em Jesus, por meio da sua obra, por meio da sua vida, do seu sacrifício, nós fomos o quê? Reconciliados com Deus. Irmão, você não é salvo porque você é legal. Você não é salvo porque você somente vem à igreja. Você não é salvo porque você segue uma série de dogmas, de regras ou de princípios éticos e morais.
Você é salvo porque o Senhor lhe salva. Você é salvo porque o bom pastor vai ao seu encontro. Porque toda a história é o homem se afastando de Deus e Deus buscando trazer para um relacionamento, para perto de si. Nunca partiu do homem, partiu de Deus. O plano da salvação é de Deus. E se nós recebemos de Deus a salvação, foi por graça e misericórdia. Então, em Jesus, a todo aquele que respondeu ao chamado do bom pastor, todo aquele que respondeu ao chamado de Deus, todo aquele que entendeu a sua miserabilidade, o seu estado de pecado. Você pode até dizer assim, olha, mas eu não me vejo como uma pessoa, assim, não me vejo tão mal assim, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, não faço nada que a gente coloca numa lista de grandes pecados. Mas fora de Jesus, fora da presença de Deus, todos são considerados como inimigos de Deus. Tanto é que Romanos também, ali no verso 5, ali no capítulo 5, lá pelo verso 12 e 14, vai dizer que Ele nos trouxe o ministério da reconciliação. Fomos, por Jesus, reconciliados com Deus. Por isso que a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse aqui, é que para que você tenha uma nova relação com Deus, para que você, como foi já cantado essa noite, seja amigo de Deus, precisa que você escute, entenda e responda ao chamado de Jesus. E que, por meio da obra dele, você seja feito filho e filha do nosso Pai. Amém? Uma vez que isso aconteceu, uma vez que nós estamos agora salvos, regenerados, fomos feitos filhos de Deus, Paulo aqui, ele começa uma fala, e eu queria tirar algumas lições dessa fala, nesse versículo 1 e 2. Então, ele começa aqui dizendo, portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá em Gálatas 2:20, vai dizer que já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, eu vivo então pela fé no Filho de Deus. Então, se nós pegarmos isso, e pegarmos toda essa construção de que agora, uma vez que estávamos em Adão, estávamos afastados de Deus, agora por meio da obra de Cristo, fomos reconciliados, e aí o portanto, e algumas versões, e eu gosto mais dessas, que está, portanto, pois irmãos, e esse portanto, pois irmãos, tem grande importância, que é então, depois de tudo isso aqui, ou seja, de todos esses 11 capítulos que Paulo vem falando, da questão da necessidade do Evangelho, da justificação pela graça, do exemplo dos homens de Deus, de todo esse processo, agora, portanto, então eu rogo a vocês, rogo pelo quê? Pela misericórdia de Deus. Que misericórdia é essa? Que fez tudo isso. O plano de salvação, regenerou, salvou, enviou Jesus Cristo para que você tivesse tudo isso. Então eu rogo a vocês que vocês façam o quê? Apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui é apresentação. Rogo-vos, pois. E o rogo aqui, ele tem, apesar de rogo ser uma súplica profunda, mas aqui nesse texto, ele tem um tom de ordem, rogos, pois irmãos, pois, que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentação. Apresentar o quê? Os nossos corpos a Deus. E por que apresentar os nossos corpos a Deus? Porque agora todo o nosso ser é de Deus. Não é só a nossa alma que é salva. E a ideia aqui, Paulo está falando isso justamente por causa de um problema que existia no pensamento grego. Que para o grego, e parece que tem muito crente, que apesar de não estudar a literatura grega, está vivendo como grego. Porque há-se uma ideia então de que, bom, eu sou salvo, a minha alma está salva, o meu espírito está salvo, agora o meu corpo não tem problema.
Porque, no final das contas, como os gregos dizem, o corpo para eles era uma prisão, o corpo para eles era algo ruim, que a grande sacada era o momento da morte, que o espírito era separado do corpo. Então, o que fizesse com o corpo não tinha problema. E Paulo ele começa aqui, olha, rogo-vos que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, a apresentação do quê? Da nossa vida como um todo. Os dois extremos, há um extremo de que o corpo ele tem que ser protegido, então você vai ter segmentos religiosos que os caras vão lá e se isolam, não têm contato com a humanidade porque não querem pecar com o corpo, não querem estar sujeito às tentações. E você tem um outro extremo que fala, a vida é uma só, tenho que ser feliz, vamos viver, Jesus já me salvou. E aí um entendimento errado da salvação, quando nós falamos que um crente não perde a salvação, aí vem o entendimento, eu estou salvo mesmo, então não importa o que eu faço, no final das contas, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Paulo está dizendo que nós precisamos apresentar a nossa vida como um todo para Deus. Então, como é que nós estamos vivendo? Não podemos viver um dualismo, uma dualidade de vida. Então, na igreja, a gente é santo, a gente faz. Irmãos, antes que você comece a botar aí, lá vem a parte agora de falar de dogmas e usos e costumes ou qualquer coisa desse sentido. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando desse entendimento, de saber que agora nós somos um sacrifício. E o sacrifício vivo, o sacrifício aqui, que Paulo está falando, ele está trazendo uma comparação com o sacrifício do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando você sacrificava o animal, esse animal era levado para o altar e era sacrificado. E quando ele era levado para lá, você não podia mais tirar. Quem é mais antigo aí, lembra do escapes, da bolinha de gude, né? Essa foi para valorizar a galera aí mais de 60, né? Então, só para... Não, nem tanto. O pastor Júnior não fez 60 ainda não, né? Então tá suave. Sim. Logo. Mas, aqui, nessa ideia, não tem essa, tipo, levei para lá um sacrifício, e falei, não tem, levou, ofereceu, é de Deus. Não tem escapes. E a analogia que Paulo está fazendo aqui, você precisa prestar bem atenção nisso, ele está falando sobre a nossa vida, o nosso corpo, a nossa integridade, o nosso ser, o nosso corpo físico, a nossa questão emocional, espiritual, tudo isso agora, e olha só a dinâmica, é um sacrifício o quê? Vivo. Porque não tem mais necessidade de sacrifícios mortos, porque o sacrifício único, cabal, que resolveu todo o problema da condenação ao inferno, foi feito em quem? Amém. Em Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Não há mais necessidade de apresentar um sacrifício morto. Mas agora, nessa dinâmica de quem quer viver uma nova relação com Deus, esse Deus que nos salvou por meio da obra de Cristo, se faz necessário que a nossa vida, por isso que portanto, pois, irmãos, depois de tudo isso que Deus fez, para que você tenha uma nova relação com Deus, apresentem a sua vida integralmente, os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo a Deus. Lembra que eu falei? O sacrifício no altar não pode ser retirado? Você, que agora é um sacrifício a Deus, não pode mais voltar. Irmão, o negócio aqui é sério, não tenha brincadeira de bolinha de gude aqui, ou sou de Deus, escapes, agora eu não quero mais. Senhor, a minha vida eu entrego toda a Ti. Tem um hino mal bonito, né? Senhor, entrego tudo a Ti, entrego minha vida toda a Ti, alguma coisa assim. Daqui a pouco, você não quer mais. Aí ficou bravo comigo, ficou bravo com o pastor, ficou com o outro pastor, com o outro membro, com não sei mais quem, ficou bravo com a igreja. Eu não quero mais ser crente. Eu acho que falta muito entendimento. Eu acho que está faltando muita maturidade da gente conhecer quem é o nosso Deus, da gente conhecer qual é a sua palavra, de nós entendermos qual é a nossa nova relação. E por que eu estou frisando nova relação? Porque a antiga relação em Adão era uma relação de inimizade com Deus, era uma relação onde nós estávamos debaixo da condenação, com destino ao inferno. Em Adão, na perspectiva adâmica, ou seja, debaixo daquela situação, como está lá em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, porque em Adão
todos nós fomos feitos pecadores, todos nós estávamos condenados em inferno. Mas agora, nessa nova relação, a nossa vida é um sacrifício que foi entregue e não pode ser mais retirado do altar. A sua vida, o seu ser, a sua integridade agora é toda de Deus. Podíamos citar Colossenses capítulo 3, nos tirou do império de trevas, nos transportou para o reino do Filho de amor. Nós somos desse reino, nossa vida, o nosso corpo. Então, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, seu corpo, regras de Deus. Meu corpo, minha vida, minha alma, meu intelecto, minhas vontades, minhas decisões, a regra de Deus. Porque nós não somos mais nossos. Nós somos esse sacrifício vivo, entregue a Deus. Então, primeira coisa, para que possamos viver um novo relacionamento com Deus, nós precisamos entender que a nossa vida é um sacrifício vivo. Eu gosto muito da citação de Chesterton, que ele fala que somente as coisas mortas seguem a correnteza, mas as coisas vivas tendem a contrariar. Ou seja, nós, como sacrifícios vivos, nós não somos levados pela correnteza. E aí, correnteza, você pode entender aí como o mundo, ou como qualquer outra coisa no sentido negativo. Nós não somos levados, porque a nossa vida agora é totalmente dedicada, ou deveria ser um sacrifício total, integral, do todo o nosso ser, todo o nosso corpo a Deus. Mas talvez de maneira mais prática, como que é isso? Como que você responde às situações da vida? Como você responde às problemáticas, aos desafios, às tentações, às provocações? Como que nós respondemos? Sabendo que agora nós somos esse sacrifício, e aí pensando em sacrifício, nós temos que entender que o sacrifício, ele precisava ser algo perfeito. Obviamente que nós, na nossa humanidade, nós não somos perfeitos, mas há o perfeito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo habita em nós. Então nós podemos, a partir do poder que há no Espírito Santo, irmão, poder no Espírito Santo aqui, não pensa que é você flutuar, não pensa que é você fazer cair fogo do céu, e não sei mais o que, e você ir para algum lugar e ver as coisas pegando fogo. Ser cheio do poder do Espírito Santo está atrelado a você ser testemunha. Todas as vezes que você lê lá no texto, se foram cheios do Espírito Santo, você vai ver na sequência, e testemunharam de Cristo. Estevão, cheio do poder do Espírito, fez o quê? Testemunhou. Pedro e João, diante de não sei o quê, cheios de poder, testemunharam. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, é ser testemunho. Então, por isso que a minha vida e a sua vida, nessa nova relação com Deus, com o Pai, é uma vida em que em todo o nosso ser. Estava conversando com a Jússi, lá atrás, um pouquinho antes do curso, estávamos falando sobre teologia, claro, né? E ela está preparando um sermão, que eu achei que está muito bom, e a gente falando dessa questão dos olhos, né? Os olhos são a janela da alma, de como a gente olha para as coisas, de como a gente toca nas coisas, de como a gente fala. Você pode falar assim, irmão, isso está muito filosófico. Então, pensando em corpo, como você responde? Como você responde? Como você trata? Você e eu que somos agora agentes do amor de Deus, nós que somos testemunhas a partir do poder do Espírito Santo, como é que nós respondemos? E antes que você me diga que eu sou assim, já logo vou dizer que se eu não me diga isso que eu vou ficar muito bravo, porque nós não somos assim. Nós somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos chamou, porque o Espírito Santo é poderoso para fazer com que esse sacrifício vivo seja um sacrifício santo e agradável a Deus. Então, como é que nós vivemos nessa nova dinâmica, nessa nova relação com Deus? Como é que nós olhamos as coisas? Como é que nós tratamos as pessoas? Como que nós dispensamos a empatia e simpatia para com as pessoas, nessa nova realidade da nossa relação com Deus? Irmão, se a gente fosse pensar nisso, a gente podia gastar aqui umas boas horas, só pensando na seguinte equação: eu agora sou de Deus, estou em Deus, Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, que tipo de pessoa eu sou?
E aí quando eu penso nisso, eu já fico preocupado comigo mesmo, porque aí você começa a repensar e reavaliar a nossa própria estrutura, de como nós fazemos o que nós fazemos na nossa vida diária. A rotina é um perigo, porque nós colocamos na rotina a desculpa da nossa impaciência, da nossa grosseria, da nossa falta de empatia, da nossa falta de sensibilidade. Irmãos, nenhum processo, nenhum trabalho é desculpa para a falta de amor. Nenhum. Pode estar pegando fogo o negócio, pode estar o salseiro que for. Alguém, se eu, cristiano, entender a minha nova relação com Deus, que eu fui amado quando eu era pecador, que eu fui amado quando eu estava lá ainda condenado ao inferno, e esse Deus me resgatou, me tirou das trevas, me levou para o reino do Filho de amor, me deu o Espírito Santo, usou de graça para comigo, de bondade para comigo. Há em mim o Espírito Santo, que me faz, que me habilita a produzir o fruto, que se manifesta em várias características. As situações da vida não deveriam ter poder suficiente, e nem sei se a palavra poder deveria ser a melhor aplicada, não deveriam ter força suficiente para suplantar o poder do Espírito Santo que está em nós, para que possamos responder por meio do nosso corpo, da nossa vida, de uma maneira que glorifique o nome de Deus, por tudo aquilo que Ele já fez. Então, a primeira coisa, que a nossa vida, que as nossas ações, que as nossas respostas, que os nossos olhos, que as nossas vontades, todas elas estejam diante do altar de Deus. Que todo o nosso ser esteja diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque só pode ser vivo, santo e agradável se ele for a partir dessa dinâmica. Resultado de uma vida de total entrega a Deus, resultado de uma oferta viva no altar de Deus, resultado de pessoas que entenderam que eram miseráveis, mas que agora foram feitos filhos e filhas do Altíssimo. Isso aí já podia a gente se alegrar de maneira enorme. Então, primeira coisa, entenda que todo o seu ser, toda a integridade da sua vida tem que estar diante de Deus como sacrifício, como uma oferta, como uma entrega viva, santa. E santa aqui é separado para Deus e agradável. Mas para isso nós precisamos entender como é essa nossa relação com Deus, que nos salvou e nos fez os seus filhos. Amém? A segunda coisa que a gente pode olhar aqui para esses versos 1 e 2, eu gosto muito, é um culto racional. A gente fala muito sobre culto, né? Eu gosto muito dessa palavra culto, não sei porque eu gosto muito, eu acho muito bonito. Mas culto é uma palavra que talvez a gente precisava entender um pouquinho melhor o que é culto. Por quê? Comumente, nós chamamos de culto esse encontro. Percebe? Irmãos, vai ter culto hoje? Você sabe se vai ter culto tal dia? Você sabe se vai ter culto de tal quê? A gente comumente chama essa celebração de culto. Mas a palavra culto, a raiz da palavra culto, de maneira mais prática, é latreia, que quer dizer serviço, trabalho. Então era um trabalho que alguém prestava por um determinado valor, enfim. Mas essa palavra foi se transformando e foi sendo agregada ao mundo religioso. Então, quando a gente fala em culto, a gente está falando desse nosso serviço. E aí, para a gente melhor entender, o que é que seria, então, de fato, um culto? A nossa vida. Aquela vida entregue no altar como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto. A sua vida, a minha vida é um culto. Irmão, por que é importante entender isso na continuidade da nossa conversa aqui? Se a gente não entender
o que é culto, nós fazemos então uma dicotomia, uma compartimentalização. Aqui é lugar de celebração, aqui é lugar da fé, aqui é o lugar da santidade, aqui é o lugar de manifestar os nossos dons, aqui é o lugar de cantar, mas quando sai daqui a gente pode apagar tudo, porque então só o culto só se dá nesse lugar. Na verdade, a lógica aqui seria, este momento é a celebração do culto que já está acontecendo durante toda a semana. A nossa vida é esse grande culto. E aí eu vou fazer o exercício para mim, não vou fazer o exercício para você, tá? Aí se você quiser fazer. E aí quando eu chego no domingo, eu paro e eu penso, como foi o meu culto? Nós falamos o mês passado todinho sobre o fruto do Espírito na família, né? E se eu só mudasse um pouquinho e colocasse, como é que foi o culto na nossa família? Não aquele culto doméstico, que você faz ali 1 horinha, meia horinha, não, ok, isso é bacana. Mas o meu culto, o meu trabalho, o meu serviço a Deus, nessa minha realidade da vida diária, como é que foi esse culto? Como eu cultuei a Deus com a minha vida, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, no meu trânsito, no meu transporte, ou seja lá onde você estava, ou fazendo o que você estava. Como é que foi esse culto? Porque se a gente não entender o que Paulo está dizendo aqui sobre culto, que culto é a nossa vida, é como a gente faz as coisas que nós fazemos, são os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Se a gente não entender isso aqui, a gente não está entendendo como é, ou como deveria ser a nossa relação, ou a nossa nova relação com Deus, a partir dessa dinâmica de sermos agora filhos e filhas de Deus. O culto é a nossa vida. Então eu quero que você guarde isso. A minha vida é o culto. Aí onde você estiver lá, fazendo o que você está fazendo, você tem que lembrar, estou cultuando a Deus aqui. Não é aqui na igreja, aqui faz parte do culto. É uma celebração desse grande culto. Porque senão a gente trata a vida de qualquer jeito. A gente trata esse sacrifício, e olha que coisa interessante você pensar. O sacrifício, ele pode ser retirado do altar? Não. A sua vida, que está agora diante de Deus, que foi resgatada por Deus, pode ser retirada desse altar? Não. Se não pode, por que o cristiano, muitas vezes, trata a vida dele como se essa vida não estivesse no altar? Porque o cristiano, na sua dinâmica de vida diária, esquece que a sua vida agora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi entregue a Deus, e ele esquece e vive da maneira que ele acha que tem que ser, porque aquele momento, aquela situação é maior do que a realidade objetiva de que agora nós somos de Deus e a nossa vida é um culto, ou deveria ser um culto agradável a Deus. Então, a palavra culto aqui, só para a gente entender, é sua vida, o nosso serviço, aquilo que nós fazemos ou não fazemos a Deus é um culto. E aí, tem uma outra palavra aqui que eu acho que é muito interessante de nós pensarmos, que é um culto racional. Racional aqui não é um conceito filosófico do racionalismo, aí que vai beirar aí a época do iluminismo e afins. Não, aqui, racional, é lógico, é coerente, é um culto racional que tem lógica, coerência, precisa ter sentido, o culto precisa ter razão. Mas antes que você pense numa coisa chata, que é aquele culto frio, e esse é o grande problema, parece que ou o culto é com razão, ou ele é um culto com emoção. Um culto com emoção, dá-se a ideia de que é um culto sem razão. E não é. Isso não faz o menor sentido, porque o culto racional, coerente, ele tem sentido. Eu sei quem é Deus, naquilo que Ele se revelou para nós. Eu sei quem eu sou agora. Eu estou aqui por um motivo, porque Ele me amou
quando eu ainda não amava, Ele me amou quando eu era pecador. Então o culto, ele precisa ser racional, no sentido de que ele tem lógica. Eu estou aqui, a minha razão de estar aqui é celebrar o dom da salvação, o dom da vida, o fato de que agora, em Jesus, eu vou para o céu, vou para a presença do Pai, eu fui tirado da condenação do inferno. Então, essa razão me faz olhar para o texto, me faz olhar para a palavra e me faz entender quem eu era antes do Senhor me salvar, e quem eu sou agora, e mais, não só quem eu era, e quem eu sou, e como é essa nova relação com Deus, porque Deus agora não é só Elohim, aquele Deus poderoso, aquele Deus temível, Ele agora é Abba Pai, é um Deus Pai, é um Deus que me ama, é um Deus que me corrige quando precisa, porque Ele quer que eu cada vez mais seja transformado à imagem do seu próprio Filho. Então o culto precisa ter razão. E o fato de ter razão não quer dizer que não tem emoção. Irmão, como é possível não se emocionar diante da maravilha que é a graça de Deus? Como não chorar de saber que a gente estava perdido, sem esperança, sem nada, e Ele nos amou? Como não se emocionar em ouvir um louvor que toca a nossa alma e nos faz pensar na grandiosidade de Deus, esse Deus que é transcendente, mas mesmo assim olhou para mim e para você. É um Deus que de uma maneira, eu vou falar misterioso, que eu não tenho uma palavra, mas é um Deus que olha para mim e para você, e quem somos nós, na imensidão desse universo, ou desses universos, mas esse Deus que olha para você particularmente, e fala ao teu coração, e responde uma demanda da sua vida, e toca na sua alma, e te visita no momento de angústia e de dor. Como não se alegrar, como não se emocionar? E a razão aqui, a coerência, é entender isso, que um Deus, que eu não posso explicar em todo o seu ser, mas que Ele tem se manifestado na minha vida de maneira tão poderosa. A razão aqui nos leva a uma emoção, é olhar para o texto, é olhar para a palavra, é ouvir a mensagem, e ter o nosso coração queimando, igual aqueles discípulos no caminho de Emaús. Porventura não ardiam os nossos corações, quando Ele pelo caminho nos abria e nos expõe a palavra? A razão, a emoção, elas caminham juntas, faz parte da nossa integridade como ser. O que a gente não pode ter é um culto desassociado de uma palavra bíblica, um culto que realmente está preocupado somente em fazer você ter sensações, se arrepiar, ou coisas desse sentido. Mas nós somos mexidos, tocados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. A nossa razão, ela é inundada pelo conhecimento de Deus. A nossa mente, o nosso intelecto é inundado pela verdade revelada de Deus. E isso entra, como Paulo chama, do nosso homem interior, e mexe, nos faz reconhecer a grandeza de Deus, o seu amor, e experimentar da sua graça e do seu poder em nossas vidas. Então, racional aqui é conhecer sobre Deus, saber o que Ele fez por mim, o que Ele continuará fazendo. Razão aqui é conhecer as verdades de Deus de tal maneira que elas mexam com o meu interior, que elas mexam com os meus sentimentos, que me façam me prostrar diante dEle, que me façam adorá-lo, que me façam que eu cante com vontade, que eu cante sabendo quem Ele é, que eu ore com a certeza que Ele é um Deus que me ouve. A razão aqui nos leva a uma emoção que produz uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de piedade. Este é o culto racional. Este é o culto. Uma mente aguçada, uma mente esclarecida e um coração incendiado pelo poder de Deus. Um coração incendiado pela palavra de Deus. Uma vida que experimenta, que consegue experimentar do sobrenatural de Deus, que experimenta do milagre de Deus, que experimenta da intervenção do poder de Deus, porque o nosso Deus continua sendo Deus poderoso, que age na nossa história, que age na nossa vida, que faz milagre, porque esse é o nosso Deus, e a nossa razão nos leva
a nos emocionar por meio do conhecimento de, como diz um hino muito bonito, quão grande é o nosso Deus. E uma terceira coisa que nós podemos ver aqui nesses versos é: não vos conformeis, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. E aí a palavra aqui transformado, ela é muito interessante, porque ela tem duas traduções, né? Ela tem uma que é a sua raiz, né, ou de maneira mais prática, é esquema, e a segunda é morfê. E o esquema aqui, ele está numa conotação bem negativa, porque esquema aqui é uma transformação, uma mudança externa, é se adequar a um padrão, é se tornar semelhante a um padrão, é fazer com que você se torne parecido com aquilo. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, e não vos conformeis com o esquema do mundo. Qual que é o esquema do mundo que ele está dizendo aqui? E não vos amoldeis, não entre no esquema, não entre na aparência, não entre na prática do pecado do mundo. O esquema aqui é nós fugirmos de sermos iguais ao mundo, de nós caminharmos na direção. Em outras palavras, irmão, quando você está lá, eu vou dar um exemplo que é mais prático, coisas que eu não gosto. Não somente que eu não gosto, mas que eu entendo que você está lá numa empresa, na escola, na faculdade, ou seja lá onde que, aí começa, porque hoje se investiu de maneira poderosa no comércio, se eu posso chamar assim, do stand-up. Já era ruim, mas tudo que é ruim pode ficar pior. Aí o crente, não satisfeito, entrou no esquema, porque agora um monte de crente, ou pseudos crentes, querem fazer comédia com as coisas de crente. Que eu não acho a menor graça. Aí você está lá no serviço, está aquele monte de gente fazendo um monte de piada, né? E eu acho que é engraçado que todas essas comédias gospels começam assim, já viu a mãe da Assembleia? Aí começa a piada. Mas qual que é a graça nisso? Por que todo assembleano é assim? Porque não sei o quê. E a gente começa a nos amoldarmos ao padrão de coisas que a gente não deveria achar engraçado, nem achar bacana, porque estão deturpando, ou estão desprezando, ou menosprezando coisas relativas a Deus, ou de quem crê a Deus, e a gente acha engraçado. Mas qual que é o problema da palavra esquema aqui que Paulo está falando? Não vos amoldeis, não entrem no esquema. É que a gente meio que vai no vácuo, assim, mano, legal, né? Começa todo mundo a falar mal do chefe lá, e você fala, mano, todo mundo falando mal, vou falar mal também, porque eu não quero ficar fora do tom. Mano, todo mundo bate cartão de todo mundo, velho, normal, taca ali pau, bate lá também. E a gente começa a criar rupturas na nossa espiritualidade, porque a gente quer entrar no esquema do mundo. Irmão, quando você olha lá no imposto de renda, velho, 8 mil, 10 mil retido na fonte, você não tem o que declarar, já declarou o filho, já declarou, enfim, não tem mais nada, aí sobra lá, né? Resgatou só 2 mil, ficou 8 lá. Aí tem o cara que tem um esquema, não, tem um fulano que, aí você vai lá e entra no esquema do mundo. Então é sobre isso que Paulo está falando. Não vos amoldeis, não entra no esquema do pecado, porque agora vocês são o quê? Vocês são agora um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional, é você entender quem Deus é, quem você é, e como deve ser a sua nova relação com esse. Por isso, não vos amoldeis ao padrão do mundo. Não é porque o mundo está dizendo que é certo que a gente tem que dizer que é certo. A gente ouve uma história como essa de um missionário, e é muito curioso, e me entendam bem o que eu vou falar aqui, e a gente quase que poetiza isso, e a gente não está entendendo. Alguém que morreu porque defendeu o que acreditava até o fim, alguém que morreu porque entendeu que a sua vida era um culto santo e agradável a Deus, e o culto racional dele o levou a uma entrega
total, inclusive da sua vida bios, da sua vida terrena. E não só esse, tantos outros missionários. Mas nós, talvez eu, não consigo fugir do esquema do mundo, não porque eu vou ser assassinado, não porque eu vou ser decapitado, é talvez só porque eu não vou ser incluído, só porque talvez eu não vou fazer parte, só talvez eu vou ser desprezado no meu trabalho, na minha faculdade, ou nesse meu grupo. E aí eu não consigo manter um culto, ou seja, uma vida santa, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e eu entro no esquema do mundo. Não entrem, não vos amoldeis ao padrão do mundo. Mas pastor, você está falando aí, mas isso é muito fácil, eu não vivo a vida que eu vivo. Eu não vivo mesmo. Não sei como é que é a sua vida. Talvez pode ser muito mais difícil que a minha. Talvez você enfrente demandas muito mais complexas que a minha. Talvez, e eu acredito que esse talvez é uma verdade, você sofra tentações, pressões, muito maiores do que eu. Mas isso não tem a ver comigo. Não é comparativo a sua história com a minha. Não é. A sua história é a sua história, a minha história é a minha história. O que é determinante aqui é a sua relação com Deus e a minha relação com Deus. O que é determinante aqui é como é esse meu culto nessa nova relação com Deus, para que eu responda a todas essas pressões da vida. Por isso não é comparativo entre eu e você, entre você e ele, entre a sua dor e a dor dele, entre a sua tentação e a tentação dele. Mas a questão é que qual que é, ou como é, ou que profundidade é a minha nova relação com Deus, para que eu possa ser para Ele um sacrifício vivo, santo e agradável, que é este culto racional, que não se amolda ao esquema ou ao padrão do mundo. E a segunda palavra aqui para transformar, ou transformação, é morfê. E essa ideia de morfê, ele está mais ligado à essência, uma essência que não muda. Aí em Filipenses capítulo 2, fala assim, e ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. E ali é forma, Jesus mesmo vindo, encarnando, se tornando homem, ele não deixou de ser, ele não perdeu a forma de Deus. E a ideia aqui é que eu e você não venhamos a perder essa forma de filho e filha de Deus. A questão aqui é ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Qual renovação que foi essa, irmãos? Em Cristo, em Jesus, nós somos transformados em nova criatura, uma nova mente, uma nova visão de mundo. Essa renovação da mente, ela vai atuar em nós. E aí a pergunta é, essa essência do cristiano, ela realmente é uma essência que não sofre mutação? Tudo bem, eu posso ficar chateado, muitas vezes. Eu posso ficar bravo, mais vezes ainda. Eu posso ficar triste, inúmeras vezes. Eu posso ficar decepcionado com as pessoas, e as pessoas vão ficar decepcionadas comigo? Com certeza. Mas tanto para você que está decepcionado comigo, quanto eu que me decepcionei com você, eu fiquei triste com você, a questão é a seguinte, isso está mexendo na minha essência, no meu morfê, nisso que eu tenho de interno que eu recebi de Deus? Se isso está acontecendo, irmãos, há algum problema, então nós não estamos entendendo o que é a nossa nova relação com Deus. Se essas questões da vida estão alterando a essência do nosso ser, espera aí, alguma coisa está errada com o cristiano. Eu não amo mais, eu não suporto mais, eu não quero mais, eu não vivo mais, eu não respeito mais, eu não quero saber mais disso, daquilo, pensando na nossa vida, na vida cristã. Mas por quê? Porque talvez, eu preciso dar uma olhada para o que eu estou entendendo, para o que eu estou entendendo como essência. Para o que eu estou entendendo como nova relação com Deus, a partir daquilo que Ele já fez. A nossa essência não pode ser mudada. A nossa essência de quem ama a Deus
de quem está disposto a ser transformado, da quem está disposto a perdoar e receber perdão. Eu nem entrar nesse tema, irmão, mas é muito. Como ter uma essência? Como ter uma essência dada por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus? Como ter uma essência de nova criatura se a gente não consegue perdoar? Você está conseguindo me entender? Nós estamos falando de uma nova relação com Deus, a partir do fato que Deus agora nos transformou em filhos, filhos e filhas de Deus. E agora nós estamos falando de essência, que nós temos essa essência agora, que é o próprio Deus habitando em nós, que é o Espírito Santo habitando em nós. E a gente tem dificuldade em fazer coisas que deveriam estar dentro de um prisma de todo aquele que é salvo, de todo aquele que é filho. E uma delas é liberar perdão. Irmão, não dá para caminhar, não dá para seguir, não dá para viver sem isso, sem liberar perdão, sem ser perdoado, sem entender que essa nossa essência, ela deve ser tão poderosa, essa essência de Deus em nós, ela deve ser tão forte, que ela deve nos impulsionar para que nós vivamos as coisas relativas de quem é de Deus, e uma delas é perdoar. Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. A nossa essência, ela não pode ser mudada pelas ações exteriores do diabo, do mundo, dos não crentes e dos crentes também. Porque se a nossa essência está sendo mudada, a gente precisa repensar a nossa relação com Deus, ou a nossa nova relação com Deus, porque essa essência, ela não deveria ser mudada. Repito, nós podemos ficar chateados, nós podemos ficar tristes, as pessoas vão nos magoar, você vai magoar alguém, não tenha dúvida disso. Nós vamos processar cada um desses momentos, mas a nossa essência deveria ser, a minha essência deveria ser assim: Cristiano, você está magoado, eu não tiro a sua razão, você está chateado com fulano, mas lembre-se de uma coisa: quem era você? Onde você estava quando eu te busquei? Qual era a sua situação quando eu te salvei? Qual era o seu destino quando eu, por graça, por misericórdia, estendi minha mão para você? Não lembra disso? Para quando você olhar para o outro, você entender de qual essência nós estamos falando. Nossa essência não pode ser alterada pelas circunstâncias da vida, porque nessa nova relação com Deus, o fato agora de nós sermos filhos e filhas regenerados deve nos levar a um processo de transformação, para que cada vez mais nós sejamos parecidos com Jesus. E eu concluo, irmãos, viver uma nova relação com Deus é viver uma relação por meio de uma vida consagrada a Ele, uma vida dedicada a Ele. Talvez você diga assim: pastor, mas tudo isso parece tão difícil, tão distante da minha realidade. Talvez seja, no momento. Talvez hoje seja para mim. Talvez seja. Mas por que é? Muito provavelmente porque a minha vida não está sendo uma vida de total entrega. A minha vida não está sendo uma vida de total dedicação a Deus. A minha vida não está sendo uma vida de entender que agora, em Deus, nessa nova relação com Ele, a minha vida deve ser uma vida que dê frutos. E qual o fruto que uma vida de um cristão deve dar? Que autentique
que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para viver uma nova relação com Deus, uma entrega total das nossas vidas, total, corpo, alma, mente, espírito, seja lá como você queira dividir, todo o seu ser, toda a integridade do seu ser, consagrada e dedicada a Deus. Uma não conformidade com o esquema do mundo, uma não conformidade com o padrão de pecado do mundo, e uma mente transformada, e uma essência que nos impulsione a cada vez mais buscar ser semelhantes com Jesus. Amém? Vamos orar? Baixa sua cabeça. Senhor, nós te damos graça, ó Pai, porque nós sabemos que a nossa nova relação com o Senhor, com o nosso Deus e Pai, só é possível por meio de Cristo Jesus, o amado, Pai. A nossa nova relação com Deus, essa relação de entrega, de um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. De uma mente renovada, uma mente transformada, que não se amolda ao esquema do mundo. Só é possível porque o Filho se fez carne, o Verbo habitou entre nós e vimos de fato a sua glória, como a glória única do Filho de Deus, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que vidas hoje possam entender e responder ao Teu chamado, que vidas aqui, ó Pai, que ainda não responderam ao chamado da salvação, possam dizer sim a Jesus essa noite, possam dizer sim ao chamado da salvação, possam dizer sim, e que as suas vidas sejam transformadas nesse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que haja entrega, que haja reconhecimento do pecado, que haja reconhecimento de estar distante de Deus, que haja um reconhecimento de que necessitamos, de que precisa receber do Senhor a salvação, ó Pai. Que vidas esta noite sejam salvas, sejam resgatadas por Ti, ó Pai. Que aqueles que já estão na caminhada, ó Pai, que a sua essência não seja mudada, que a sua essência não seja transformada naquilo que ela não deve ser, mas que essa essência, que é o Espírito Santo que habita em nós, que é o poder de Deus em nós, nos transforme cada vez mais a imagem do Teu Filho, ó Pai. Que esses irmãos e irmãs aqui esta noite possam entender que as nossas vidas são, ó Pai, um culto contínuo, ó Pai, ao Senhor. Que a nossa vida, aquilo que fazemos, que não fazemos, resulta, ó Pai, em culto ao Senhor, em serviço ao Senhor. E que esse culto, ó Pai, seja um culto que Te agrade, seja um culto, ó Pai, que Te faça sorrir, seja um culto, ó Pai, que autentique que nós somos os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Que essa noite, Pai, haja salvação, haja pessoas reconhecendo, ó Pai, que precisam entregar a vida para Jesus, mas que haja também, Pai, irmãos e irmãs que restaurem a sua relação com Deus, a sua relação com o próximo, a sua relação com a igreja, com a irmandade, com a comunidade, para que a sua vida seja um culto que agrade a Deus, ó Pai. Ó Pai, que nessa noite o Teu Espírito venha agir em nossos corações, para que nós sejamos encontrados como amigos de Deus, amigos e amigas de Deus, ó Pai. Que maior prazer não há do que ser amigo de Deus, de ser reconhecido como aquele que não está mais em estado de inimizade, mas que está em estado de amizade com Deus. E essa amizade com Deus só é possível por meio de Jesus, o Cristo, nosso Salvador, Pai. Que em nome de Jesus, muitos esta noite venham se tornar amigos e amigas de Deus. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.